Ah, o comunismo. A ideologia política que promete igualdade, prosperidade e um paraíso para os trabalhadores. É também o mesmo sistema que, na prática, tem o péssimo hábito de resultar em fome, opressão e colapso econômico. É como aquele amigo que jura ter uma ideia de negócio genial, mas aí você descobre que envolve vender pedras de estimação de porta em porta. E ainda assim, por algum motivo, as pessoas continuam caindo nessa. Talvez seja o fascínio sedutor daqueles slogans grudentos. Ou talvez seja a promessa de saúde gratuita, ignorando, convenientemente, a parte em que ela geralmente é tão eficaz quanto um band-aid em uma perna quebrada. Seja qual for o motivo, os resultados falam por si. Então, se você é fã de fracassos épicos, promessas não cumpridas e ironia histórica suficiente para fazer a Alanis Morissette corar, então aperte o cinto, porque você veio ao lugar certo. Este é Os Maiores Fracassos do Comunismo, um programa dedicado a explorar por que um sistema que parecia tão bom no papel acabou sendo usado para justificar algumas das atrocidades mais horríveis da história humana. Mas o maior fracasso pode-se dizer que são os esquerdomachos que usam coque samurai, é realmente um absurdo. Começamos nossa lista com um dos capítulos mais trágicos do século XX, o Holodomor, que numa tradução deliciosamente mórbida, significa matar por fome. É quase poético em sua crueza, não é? O ano era 1932, o cenário era a Ucrânia soviética, e o homem da hora era o ditador bigodudo favorito de todos, Joseph Stalin. Stalin decidiu modernizar a agricultura soviética, forçando milhões de agricultores ucranianos a abrir mão de suas terras e gado para ingressar em fazendas coletivas. Porque nada diz eficiência como forçar pessoas que realmente sabem como cultivar a trabalhar para uma burocracia governamental. As colheitas despencaram, os grãos foram confiscados e milhões de ucranianos foram deixados à própria sorte para morrer de fome. Estamos falando de uma fome provocada pelo homem tão devastadora que faria a grande fome irlandesa parecer uma mera queda na produção de batata chips. O governo soviético negou a fome, recusou ajuda internacional e proibiu as pessoas de deixar a Ucrânia em busca de comida. O Holodomor não foi um acidente, foi um ato deliberado de crueldade, um ataque calculado ao povo ucraniano. Vamos para a China, onde Mao Tse-tung estava provando que até ditadores genocidas podem ter uma crise de meia-idade. Após o sucesso do grande salto adiante, a fome mais mortal da história, Mao estava inseguro. Sua autoridade no Partido Comunista estava sendo desafiada, e ele suspeitava que forçar agricultores a fundir aço não era a melhor política. Então, Mao desencadeou uma década de caos e violência em nome da purificação da revolução. Assim começou a Revolução Cultural, um período de convulsão social e política. A arma de Mao? Milhões de jovens guardas vermelhos, fanáticos com livrinhos vermelhos e fervor revolucionário. Professores, intelectuais, artistas, ninguém estava a salvo da fúria dos guardas vermelhos. A visão de Mao era varrer os quatro velhos: costumes, cultura, hábitos e ideias. Templos foram demolidos, artefatos quebrados e bibliotecas incendiadas, tudo em nome do progresso. A ironia é que a Revolução Cultural mergulhou a China em uma década de caos e estagnação econômica. Foi um período de paranoia e violência tão intensas que até Mao teve que recuar, percebendo que talvez tivesse criado um monstro incontrolável. A Revolução Cultural é um lembrete de que, às vezes, a maior ameaça a uma sociedade vem de dentro, das próprias pessoas que afirmam estar conduzindo-a a um futuro melhor. Ah, Cuba! Fidel Castro, charutos e aqueles carros antigos que, de alguma forma, ainda funcionam. É como uma cápsula do tempo, com infraestrutura em ruínas e escassez crônica de produtos básicos. Fidel prometeu transformar Cuba em um paraíso socialista. Redistribuíram terras, nacionalizaram indústrias. Mas a economia cubana azedou rapidamente. Desmantelar o sistema existente sem uma alternativa viável tem esse efeito. Cuba se viu rebaixada a um dos países mais pobres da região. Mas, pelo menos, ainda tinham aqueles carros legais, certo? Exceto quando não conseguiam as peças para mantê-los funcionando. Utopias socialistas adoram alardear seus supostos sucessos. Cuba tem uma taxa de alfabetização decente e um sistema de saúde. Mas os hospitais carecem de suprimentos básicos. E a única coisa disponível de forma consistente é propaganda governamental. As pessoas precisam de comida e remédios. Quando essas coisas estão ausentes, você tende a ficar inquieto. Cubanos arriscam suas vidas para fugir do paraíso dos trabalhadores. Enfrentam águas infestadas de tubarões em jangadas precárias. No ano passado, milhares de cubanos foram às ruas, arriscando a prisão para protestar contra as condições terríveis. A realidade esmagadora da vida sob um regime que se agarra ao poder. Décadas de controle rígido e má gestão econômica deixam as pessoas irritadas. Certo.
Apertem os cintos porque estamos voltando para a China para mais uma rodada de mal sabe de tudo. Desta vez, é o grande salto adiante. E deixe-me dizer, o único salto envolvido foi o de milhões de cidadãos chineses saltando em um abismo de miséria. Mao decidiu que a China poderia passar de uma sociedade agrária para uma potência industrial. Ambicioso? Com certeza. Estúpido? Ah, pode apostar. Forçou milhões de agricultores a abandonar seus campos e se tornarem operários siderúrgicos de quintal. A lógica? Bem, aparentemente você não precisa de experiência ou equipamento adequado para produzir aço de alta qualidade. Apenas uma dose saudável de espírito revolucionário e uma fornalha no quintal. O que poderia dar errado? Alerta de spoiler. Tudo deu errado. O aço produzido era tão útil quanto um bule de chocolate, o setor agrícola entrou em colapso como uma fornalha mal construída, e a China mergulhou de cabeça em uma das fomes mais horríveis da história da humanidade. Estamos falando de cerca de 45 milhões de pessoas mortas de fome. Isso é aproximadamente a população da Califórnia, desaparecida por causa da tentativa equivocada de um homem de alcançar o desenvolvimento industrial. O governo chinês inicialmente tentou manter tudo em segredo, porque nada diz política econômica bem-sucedida, como um apagão da mídia imposto pelo governo e muitas valas comuns. Agora, você pode estar pensando, certamente, alguém deve ter franzido a testa com toda essa coisa de derreter suas ferramentas agrícolas para fazer metal inútil enquanto as pessoas morrem de fome, certo? E você estaria certo. Algumas almas corajosas tentaram apontar as pequenas falhas no plano brilhante de Mao, mas a dissidência, assim como os pardais durante a campanha das 4 pragas, não era exatamente tolerada. Qualquer um que ousasse questionar a sabedoria do grande salto adiante era taxado de direitista ou contra-revolucionário e prontamente enviado para um campo de trabalho forçado ou pior. Porque lembre-se, pessoal, questionar o partido é como questionar a gravidade, simplesmente não se faz. A parte verdadeiramente trágica é que todo esse desastre foi totalmente evitável. Não foi uma calamidade natural ou uma praga imprevista. Foi uma fome provocada pelo homem, alimentada pelo fanatismo ideológico e um saudável desprezo pela economia básica. É um lembrete gritante de que, quando você prioriza o dogma político em detrimento do bem-estar do seu povo, você não está saltando para frente, você está dando um salto gigante e trágico para trás. E a parte mais triste? Esta não foi a última vez que a China experimentaria as alegrias do zelo revolucionário de Mao. Mas ei, pelo menos eles conseguiram muito aço inútil com isso, certo? Certo? Vamos passar das delícias culinárias e falar sobre algo mais concreto. Especificamente, o Muro de Berlim. Ah, o Muro de Berlim, símbolo icônico do fracasso comunista. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida. Alemanha Oriental comunista e Alemanha Ocidental capitalista. Os alemães orientais notaram que a vida no Ocidente era mais atraente. Então, a República Democrática Alemã construiu um muro, uma monstruosidade fortemente guardada com arame farpado, projetada para manter seu próprio povo dentro. Em 1989, o Muro de Berlim finalmente desmoronou. Foi a queda de uma ideologia. Provou que o desejo por liberdade sempre encontra uma maneira.